Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Kniper. Vamos falar sobre tênis. Saiu o chaveamento do US Open e já sabemos meio que o caminho de cada grande tenista até a final. Estamos agora muito curiosos para saber o que irá acontecer. Torneio que começa na segunda-feira. Vamos ver, né? A gente está vendo aí alguns confrontos interessantes de primeira rodada, chaveamentos interessantes até as quartas de final. Ao meu ver, Alcaraz e Djokovic pegaram chaveamentos bem interessantes até as quartas. Eu acho que o Djokovic está com uma oportunidade muito boa quando se trata do chaveamento dele, o caminho até a final, né? Eu acho que foi um sorteio bom ali para o Sérvio. Óbvio que há pedreiras ali no meio do caminho, mas a gente vai falar disso depois, né? A gente vai falar assim, a gente pode ali pegar aqui os chaveamentos que eles definiram para alguns jogadores, né? Principalmente para os mais notáveis, né? De qualquer maneira, falando aqui sobre os jogos, né? Vou começar aqui pela primeira rodada, depois eu posso até mostrar o caminho dos mais notáveis, dos favoritos até a final. Então, primeiro falando aqui, começa no chaveamento da parte de cima, o número 1 do mundo. O Carlos Alcaraz enfrenta o Dominic Kopfer na primeira rodada. Eu, pessoalmente, acho que não vai ser um desafio tão grande, né? A não ser que ele entre muito sem ritmo. Mas depois de jogar quase 4 horas com o Djokovic, acho que tudo que o Alcaraz menos precisa é ritmo, né? De qualquer maneira aí, esse é o confronto dele. E ele enfrenta o vencedor de Lloyd Harris e Guido Pella, né? O Lloyd Harris, há 2 anos atrás, era um perigo. Hoje é outra história. É um tenista sul-africano, já foi número 30, acho que até top 30 já foi, mas é um tenista que, assim, ele não tá nem perto daquele nível que ele estava em 2021. Botic Van de Zandschulp e enfrenta o Jason Thompson, né? O Van de Zandschulp é outro que caiu bastante no ranking, teve alguns bons torneios no ano. É um cara que pode ser perigoso, né? Inclusive, assim, ele pode ser um oponente para o Alcaraz na terceira rodada, mas ele tem que estar jogando bem, né? Vale lembrar, há 2 anos atrás no US Open fez quartas de final, né? O Jason Thompson é um tenista também enxuado, foi inclusive adversário do Alcaraz, não sei se foi em Cincinnati, Montreal, deu trabalho, né? Mais do que deveria. E assim, vamos ver o quão longe ele chega. Daniel Galan e Daniel Evans, né? A batalha dos Daniels. Eu acho assim, o Daniel Evans teve um título bem grande recentemente, mas eu não sei, né? Vamos ver como ele vai se comportar nessa melhor de 5 sets, né? E o Galan teve uma boa, assim, campanha em Wimbledon, chegando até as oitavas de final, né? Talon Griekspoor contra Arthur Fils, né? O jogador francês de menos de 20 anos de idade enfrentando o Griekspoor, confronto bem duro, um dos jogos interessantes de primeira rodada. Jason Kubler e Matteo Arnaldi. O Arnaldi é um dos meus jogadores favoritos desses jovens talentos aí, italiano, muito bom, sólido demais no fundo de quadra. Tasi Kokkinakis vai enfrentar um jogador do qualificatório, pode ser, por exemplo, o Felipe Meligeni Alves, pode ser o Thiago Wilde, né? O Kokkinakis é o caso de tenista que tem muita qualidade, mas é um cara que em momentos de pressão sempre tem seus problemas, né? Não sei se é o melhor dos confrontos para os brasileiros caso eles avancem, né? Vamos torcer para que sim. Alexander Shevchenko contra Cameron Norrie, olha, eu não duvido de zebra aí não, tá? O Norrie não tá jogando bem, já caiu bastante no ranking, inclusive. O Shevchenko é um tenista bem perigoso, mas é aquela história, né? O cara, assim, 16 do mundo, ele tem que passar, né? Eu acho que o Shevchenko não tá essa bola toda para vencer o cara logo de cara. O Norrie seria uma grande decepção cair tão cedo no US Open. Alexander Zverev enfrenta o Vukic na primeira rodada. Interessante essa primeira rodada. O Vukic não é um tenista fácil. Altmaier contra Lestienne também, um jogo bem interessante. E assim, vale lembrar que nesse chaveamento a gente tem o Dimitrov e o Murray, né? E assim, o Zverev pode enfrentar o Murray e o Dimitrov na terceira rodada. O Andy Murray enfrenta o Moutet da França, acho que é um bom confronto para o escocês. E ele enfrenta o vencedor de Alex Molchan e Grigor Dimitrov. Então a gente pode ter Andy Murray e Dimitrov na segunda rodada, que seria bem entretenimento, né? Temos Thomas Etcheverry enfrentando um jogador do qualificatório, cabeça de chave, número 30, obviamente, dos cabeças de chave tá mais para baixo, né? Mas é um tenista que faz boa temporada, embora em quadras duras não seja a superfície que ele melhor joga, né? Ele é um jogador mais de saibro. Stanislas Wawrinka contra Yoshihito Nishioka, joguinho chato pro Wawrinka, mas ele vem jogando muito bem recentemente. Lorenzo Sonego vai enfrentar um jogador do qualificatório e ele enfrenta o vencedor de Yannick Hanfmann e Yannick Sinner. Olha, jogo bem interessante. Yannick Sinner, a gente já viu ali que teve uma campanha bem aquém lá em Roland Garros, enfrentando o Altmaier, um alemão, mas vamos ver aí, né? Eu acho que é um confronto interessante e o Sinner é um cara que vem jogando melhor nas quadras duras, já conquistou um Masters 1000, não foi bem agora em Cincinnati, mas acredito que já está fisicamente recuperado para o US Open. Daniil Medvedev enfrenta o Balázs da Hungria.
É um joguinho chato, mas o Medvedev em quadras duras, eu acho que eu tenho um pouco mais de confiança nele. A questão é que ele pode enfrentar na segunda rodada Max Purcell ou Christopher O'Connell, né? São bons jogadores de quadradura e de encurtar pontos, que é onde deixa o Medvedev mais desconfortável. Mas é aquela história, né? Número 3, é jogador campeão desse torneio em 2021. Vamos ver o que o Medvedev vai arrumar. Ele que obviamente sente a necessidade de performar melhor nos grandes slams, apesar da semifinal em Wimbledon esse ano. Foi terceira rodada apenas no Australian Open, com aquela atuação do Korda. E a gente sabe, né? O Thiago Wilde ganhou dele lá em Roland Garros, né? Kei Nishikori vai enfrentar um jogador do qualificatório, tenista japonês que foi finalista desse torneio em 2014 ou 15, agora não lembro o certo, acho que foi 14, né? Baez vai enfrentar Borna Coric. Vamos ver, o Coric não fez um grande US Open ano passado, ele não conseguiu defender os pontos em Cincinnati. Nicolas Jarry vai enfrentar Luca Van Ness, né? Joguinho chato também para o Jarry começar o US Open, mas o chileno faz uma boa temporada. Albert Ramos Vinolas vai enfrentar o Mikkelsen dos Estados Unidos. O Vinolas não faz grande temporada, vamos ver o que vai acontecer. Yun Bi-woo vai enfrentar Dusan Lajovic, joguinho também interessante. E assim a gente tem Alex de Minaur contra um qualificatório. Olha, seria horrível, né, para um brasileiro enfrentar logo o de Minaur na primeira rodada de um Grand Slam, né? Olha, tá no chaveamento ainda e torço para que jogue o US Open. Karen Khachanov contra o Michael Moore, né? Ele esteve próximo de jogar agora em Cincinnati. Vamos ver se o Khachanov está saudável. Vamos lembrar que o Khachanov defende nada mais nada menos que uma semifinal. Eu, como um grande fã do tenista russo, espero que ele consiga jogar em alto nível. Dias Acosta contra John Isner, pode ser a última partida da carreira do John Isner. Quando acontecer o fim definitivo, eu vou fazer um vídeo em homenagem ao Isner, porque ele merece, né? Um jogador que eu posso até ter dado umas pedradas aqui no canal, mas é um cara, assim, tem história, é o recordista de aces de todos os tempos do tênis, né? Então, assim, o Isner merece aí um crédito. O Albot vai enfrentar o Jack Draper. Vamos ver se o Draper aguenta mais de um set. Fisicamente está sendo um ano bem complicado para ele. O Hustler enfrenta o Uber Urkats, que está jogando muito bem nesses últimos torneios. Vamos ver quão longe o Urkats chega. A gente também tem Hugo Humbert e Matteo Berrettini. Olha, o Humbert está com ranking melhor que o Berrettini. Vamos ver como que o italiano performa. Não está vivendo um ano fácil, as lesões, não está conseguindo manter o nível. Diego Schwartzman vai enfrentar Arthur Hinderknecht, né? Vamos ver quando o Schwartzman vai conseguir chegar. Gael Monfils vai enfrentar um jogador do qualificatório, então pode ser que a gente já veja um brasileiro enfrentando o Monfils, vamos ver, caso eles avancem, sempre lembrando. Russo Vuori contra Andrei Rublev, vamos lembrar que o Russo Vuori ganhou do Rublev em Cincinnati, então já vão se enfrentar logo na primeira rodada do US Open. O Rublev não pode ser tão errático como foi naquele jogo, né? Casper Ruud vai enfrentar alguém do qualificatório. Nossa, eu queria muito o Thiago Wilde e Casper Ruud, porque imagina o Thiago Wilde eliminando o Ruud, né? Eu sei que é difícil, né? O Ruud a gente faz as piadas aqui, mas vamos lembrar, o Ruud, se ele cai na estreia do US Open, tá defendendo os pontos de uma final, ele sai do top 10. Ele tá merecendo isso. Esse ano dele não é digno de top 10, tá? Terrível a temporada do Ruud até agora. Se não é Roland Garros salvando a pátria, olha, é um ano esquecível do Casper Ruud. Só é lembrado porque é um cara com ranking alto jogando mal. J.J. Wolf contra o Zin Zheng Zhang, é o oponente, inclusive, de quem venceu o Casper Ruud, o qualificatório, né? Idikata contra o Kotov, né? Esse é o jogo, dane-se, né? Tipo assim, acho que é o jogo que as pessoas menos se importam, talvez, né? Marton Fucsovics contra o Sebastian Korda, nada fácil esse jogo de primeira rodada pro Korda, e o Fucsovics é um tenista bem enjoado, né? Adrian Manarino contra o Atanuki, vai lembrar, Manarino o melhor ranking da carreira, número 22 ali na entrada do torneio. Richard Gasquet contra Fabian Marozsan, joguinho chato pro Gasquet, Marozsan inclusive ganhou do Alcaraz em Roma, né? Sebastian Hoffner contra Nuno Borges, joguinho interessante. O Tien contra o Francis Tiafoe. A gente também tem Tommy Paul contra um jogador do qualificatório. Sauflin contra o Cecchinato. O Ilya Ivashka enfrentando o Juan Manuel Cerúndulo, não é o Francisco Cerúndulo, vamos lembrar, né? O Francisco Cerúndulo que é o cara que está mais em cima no ranking, né? Marcos Giron contra Alejandro Davidovich Fokina, jogo bem interessante. Esse aqui é entretenimento, hein? Alexander Bublik e Dominic Thiem. Tudo bem que o Thiem não tá nem perto do nível dele, que já foi número 2, acho que 2 ou 3, né? Um desses 2 rankings ele foi, ele não foi número 1. Mas é um cara, assim, 4 finais de Grand Slam. Vamos ver o que o Thiem arruma, né? Mas é uma pena ele não tá jogando tão bem, né? Você vê o Monfils, tantos problemas, mais de um ano sem jogar. Aí ele volta jogando bem melhor do que o Thiem, né? Vai lá, Pedro Caixin contra Ben Shelton, jogo interessante. Aslan Karatsev contra Jiri Lehetka. O Karatsev apareceu em Madrid e sumiu, né? Vamos ver se ele retorna agora, mas é um jogo chato para ele. O Jiri Lehetka é muito bom jogador de quadradura.
Roberto Carvalho Baena contra Holger Rune, também jogo bem interessante, né? Vamos ver como é que o Rune começa esse torneio. Stefanos Tsitsipas contra Milos Raonic. Olha, eu não queria dizer nada, né? Mas olha, é um joguinho chato de primeira rodada, né? Stefanos Tsitsipas contra o Milos Raonic. O vencedor desse jogo enfrenta ou alguém do qualificatório ou Alexei Popyrin. Que a gente sabe, o Popyrin, quando tá jogando bem, ele ganhou do Fritz, ganhou do Aliassime duas vezes esse ano. Tudo bem que o Aliassime não tá jogando muito bem, mas é um tenista que já conseguiu umas vitórias bem notáveis. Quando tá confiante, joga muito bem. Agora, se o Raonic eliminar o Tsitsipas, não vou ficar chocado, não, né? Ainda mais do jeito que o Raonic vem sacando, né? Quentin Halys contra o Bonzi, né? Jogo de franceses. O Kwon contra o Christopher Eubanks, né? Isso aí tudo na mesma chave, né? Tipo, o Tsitsipas pode enfrentar o Eubanks na terceira rodada, vamos ver. Lorenzo Musetti contra um tenista do qualificatório, vale lembrar isso, né? O Barreri também enfrenta alguém do qualificatório. Minomir Kecmanovic contra o Varilhas. Steve Johnson contra Taylor Fritz, né? Uma chave bem interessante essa aqui, porque tem o Musetti e o Fritz. Fritz até é uma boa oportunidade de ir pelo menos às oitavas de final, né? Ele que foi eliminado na estreia no passado, agora enfrentando o Steve Johnson, poxa, meio que obrigação Fritz avançar, né? Félix Auger-Aliassime contra Mackenzie McDonald, vamos ver, né? O Aliassime tá duro, né, essa temporada, né? Hugo Dellien vai enfrentar um jogador do qualificatório, Diri Vesili e idem. Francisco Cerulo também enfrenta um jogador do qualificatório. Laszlo Djere enfrenta o Brandon Nakashima. Aí o vencedor desse jogo enfrenta dois jogadores do qualificatório. Tem muita vaga para qualificatório esse ano, antes de se dizer. Bernabé Zapata Miralles enfrenta o Queen. E para encerrar a primeira rodada, Alexander Miller enfrenta Novak Djokovic, né? E esse chaveamento do Djokovic, a meu ver, muito bom, né? Eu acho que há de se dizer isso. Djokovic, inclusive, olha, né? Enfrenta o Miller na primeira rodada, aí alguns notáveis que ele pode enfrentar. Segunda rodada é Zapata Miralles ou Queen. Aí na terceira rodada pode enfrentar Brandon Nakashima e o Laszlo Djere. Até a terceira rodada acho que é mamão com açúcar pro Djokovic. Aí, quarta rodada, que é oitavas de final, a tendência é ficar mais difícil. Francisco Cerúndolo, Félix Auger-Aliassime, Diri Vesili. Nas quartas de final, os possíveis confrontos são Tsitsipas, Fritz, Eubanks, Musetti. Aí semifinal pode ser Rune, Rude, Davidovich Fokina. Se bem que Davidovich Fokina na semifinal, o cara foi bem generoso ali, né? E na final, aí pode ser Alcaraz, Jannik Sinner ou Daniil Medvedev. Então o Djokovic só enfrenta Medvedev, Alcaraz e Sinner, que possivelmente são os tenistas que têm mais chances de derrotá-lo na final. Óbvio, não estou dizendo que o caminho é fácil até lá, assim. Pelo menos acho que até a terceira rodada é tranquilo. Ali, o Cerúndolo é um cara chato, o Aliassime jogando bem também é chato. Nas quartas de final para frente que tende a ficar um pouco mais complicadinho, né? Aí Daniil Medvedev, ele já pegou uma chave bem chatinha, né? Balaz, Purcell ou O'Connell na segunda rodada, Coric, Baez ou Nishikori na terceira, são possíveis confrontos. Deminaur ou Nicolas Jarry na quarta rodada. Quartas de final pode enfrentar Rublev, Khachanov ou Humbert Hurkacz. Na semifinal, Alcaraz ou Jannik Sinner. E na final, Djokovic, Rune ou Tsitsipas. Vamos ver. Para falar do Sinner também, Hanfmann na primeira rodada, Lorenzo Sonego, um cara do qualificatório na segunda, pode ser Etcheverry e Wawrinka na terceira, Dimitrov ou Zverev na quarta, Alcaraz ou Cameron Norrie nas quartas de final. Semifinais ele pode enfrentar o Medvedev e o Rublev, né? O Rublev é um joguinho bom para ele, o Medvedev tenebroso, né? O Medvedev contra o Sinner é um histórico assim que é horrível pro italiano, né? 6 jogos, 6 vitórias pro russo, né? E assim, na final, ele pode enfrentar Djokovic, Rune, Casper Ruud ou Tsitsipas, né? E para encerrar aqui o vídeo, né? A chaveamento do Alcaraz. Kopfer na primeira rodada, Lloyd Harris ou Pella na segunda, Daniel Evans ou Van de Zandschulp, possibilidades na terceira, na quarta rodada, Norrie, Grigspor ou Kokkinakis, ou seja, até a quarta rodada, gente, acho que tá bem interessante. O Norrie é um cara que já complicou muito a vida do Alcaraz, mas vamos ver se chega até lá. Sinner, Zverev, Dimitrov ou Wawrinka, possibilidades para as quartas, semifinais pode ser Medvedev, Rublev ou Humbert Hurkacz, e na final, Djokovic, Rune ou Tsitsipas, possibilidades aí de Carlos Alcaraz neste torneio. Não acho o chaveamento tão assim tenebroso para o Alcaraz. Acho que assim das quartas de final para frente que tende a ficar bastante complicado. Então para vocês aí, qual o jogo que vocês acham mais interessante de primeira rodada? Quem é que vocês acham que vai ser campeão do US Open de 2023? Peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo e até o próximo vídeo.